Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Como Construir e Gerenciar Sua Marca Pessoal. Meu nome é Mônica Ramos e estarei com vocês hoje promovendo um bate-papo de forma prática para quem está em busca de autoconhecimento e quer gerenciar sua carreira. Sou diretora de operações na LHH Brasil, com experiência de mais de 20 anos em projetos de gestão da mudança e aconselhamento de carreira, sendo responsável pela operação dos nossos 11 escritórios do Brasil. Para quem não conhece a LHH, é uma consultoria global de recursos humanos, parte do grupo ADECO. A LHH é líder global em desenvolvimento de talentos, conduzindo programas de desenvolvimento de liderança, assessment, coaching, mentoria e transição de carreira. Já atendemos mais de 20 mil executivos e 40 mil profissionais em processos de transição de carreira. Junto comigo, terei a participação de especialistas em transição de carreira que também trabalham na LHH. Nossa convidada especial de hoje é a Irene Azevedo. Irene é diretora de transição de carreira e gestão da mudança para o Brasil e América Latina e diretora da prática do ICO e também é coach e Master Advisor na LHH. É especialista em projetos de coaching voltados ao desenvolvimento de executivos em ambientes de transformação, ajudando-os a liderar mudanças, minimizando as incertezas que impactam os resultados dos negócios. Destacam seus trabalhos nas áreas de coaching, profissional, talent e transição de carreira. Conto também com a participação da Patrícia Paniquar, que iniciou sua carreira em recursos humanos, atua há 15 anos na LHH e hoje está como gerente de operações de transição de carreira, sendo responsável pela entrega de programas de outplacement, gestão da equipe de consultores e consultoria de carreira. Já assessorou mais de 700 profissionais em transição de carreira e conduziu diversos projetos de gestão da mudança que ajudam organizações e indivíduos em seus processos de encerramento de ciclos profissionais. Apresento também o Hugo Capobianco, formado em psicologia com pós-graduação em administração de recursos humanos. O Hugo desenvolveu sua carreira na área de RH, assumindo posições de liderança e desde 2012 vem atuando como especialista em transição de carreira, contribuindo fortemente para a transição de executivos de diversas áreas de atuação e segmentos de mercado. O Hugo é responsável pela prática de transição de carreira com foco em pessoa física, liderando essa unidade dentro da LHH em âmbito nacional. O nosso encontro terá duração de 1 hora e vamos ter bastante possibilidade de explorar esse tema tão rico, como gerenciar sua marca pessoal. Fiquem à vontade para enviar suas dúvidas e dilemas pelo nosso chat, que estamos atentos e vamos procurar responder o máximo de perguntas possíveis. Para iniciar, eu vou convidar a Irene para contar um pouco o que é a marca pessoal. Irene, bom dia, bem-vinda! Bom dia! Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse assunto que eu tanto gosto. Vocês viram na chamada do nosso webinar que fala, marca pessoal é aquilo que as pessoas falam de você quando você não está na sala? Então, o que é isso? Na verdade, a marca pessoal é uma percepção que você cria quando as pessoas conhecem e interagem com você. E aí ela não é apenas aquilo que você sabe fazer e a sua experiência. Isso, lógico que conta, mas ela é também como você aparenta e como você interage com essas pessoas. Se a gente puder pensar nas organizações que criaram marcas poderosas, elas gastaram muito dinheiro para que essas marcas pudessem passar uma percepção. Vamos lembrar algumas marcas dessas que eu acho importante a gente só relembrar, né? Temos a Apple. Quando você pensa em Apple, o que você... Lógico que vem a percepção, né? Nike, Chanel, né? Que é uma marca que é considerada de elite, Mercedes-Benz, Walt Disney, quando se fala em Walt Disney. E isso também reflete, né, nas pessoas. Se a gente pensar, por exemplo, Steve Jobs, ele criou uma marca pessoal forte. Usain Bolt cria uma marca pessoal forte. Beyoncé também. Então, assim como eles, é importante que você também crie uma marca pessoal. E é disso que a gente vai falar. E, para isso, é importantíssimo que você gerencie a sua marca pessoal. E a primeira dica que eu vou dar para vocês, e principalmente neste momento em que nós estamos, que é um momento em que as pessoas, muitos estão em casa, né, estão fazendo home office, onde você tem uma interação que não é pessoal, mais importante ainda que você gerencie essa marca pessoal. E uma das dicas para a gente gerenciar a marca pessoal é ser autêntico. E aí eu vou dar um exemplo meu.
né? Hoje eu tenho 70 anos, vocês agora todos já sabem que eu tenho 70 anos, fazer nada ao contrário, né? Mas eu não tive 70 anos sempre, né? Então, lá, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu comecei na IBM, onde eu fiz uma carreira de 26 anos. E eu sempre fui uma pessoa mais informal. E ser informal, na década de 70, trabalhando na IBM, era um desafio, né? Entretanto, eu sabia que eu não poderia mudar isso, porque eu sou uma pessoa mais informal. E eu não queria mudar isso. Imagina naquela época em que as pessoas, para entrar na IBM, você tinha que vestir os homens, né, um terno azul, camisa branca, todo mundo formatadinho igual, e eu andava com uma bolsa de pele de carneiro, né? Era conhecida na IBM por ser essa pessoa fora da caixa. Muito bem. É lógico que a minha carreira como gestora, ela demorou a acontecer. Porém, chegou uma época que a IBM queria continuar desenvolvendo o programa de desburocratização dela. E ela olhou para a sua população e não tinha ninguém com perfil para tocar um programa que precisava mudar a atitude das pessoas através do humor, precisava ser uma pessoa que pensasse fora da caixa. Quem foi escolhida? Eu. Porque era a única pessoa que tinha, naquele momento, aquelas características para conduzir. E assim, este programa, né? E assim eu comecei a minha carreira de liderança na IBM, sendo autêntica, não perdendo o que eu tenho, o que eu acho que é a minha fortaleza, e depois isso virou moderno, porque o líder hoje ele é mais informal, ele está perto das equipes, mas naquela época não era. Então, aqui vai a minha dica. Ser autêntico é fundamental. E o que significa ser autêntico? Eu preciso entender, né, para que a minha marca serve, né, para que eu sirvo o meu propósito, né, o que me motiva e por que eu acredito nisso. Então, eu estou falando de valores e crenças. Que métodos e estratégias eu vou usar para reforçar a minha marca e como eu vou mostrar a minha marca, que é através dos meus comportamentos. E, principalmente, o contexto, né, onde essa marca é apropriada. Pode haver uma conexão, pelo que vocês estão vendo, do marketing, né, mesmo que tenha a estratégia dos 5 P's. Eu sou um produto, né, eu tenho características, eu tenho habilidades, né, eu tenho uma experiência para contar. Na verdade, eu vou escolher uma praça para eu ir, e a partir disso, eu olho como é que eu vou chegar nesta praça. Eu tenho um valor no mercado, que é um preço, e o conjunto disso tudo me dá um posicionamento. Então, não esqueçam, a primeira coisa para eu gerenciar é eu me entender e ser autêntico. Muito bom, Irene. Mas e é possível a gente diferenciar a nossa marca pessoal da marca organizacional? Como que é isso? Bem, agora vem a resposta. Infelizmente, não. Porque se a marca, como eu falei no início, ela é um conjunto onde você tem as suas habilidades, as suas experiências e a maneira com que você interage com as pessoas, a sua experiência você não pode deixar para trás. Então, ela é parte da sua marca. Como eu disse, eu trabalhei na IBM. Não tem como eu desvincular 26 anos da IBM. Não tem. Então, assim, é importantíssimo você olhar para as empresas que você passou, porque elas vão interferir diretamente também na sua marca. Mas o mais importante é você perceber como as pessoas podem estar te percebendo. Porque, na verdade, nós somos um conjunto do que a gente se percebe, né? Como é que eu me percebo, como é que os outros me percebem. Uhum. E aí o trabalho é como é que eu quero que os outros como é que eu quero que seja percebido, tá? Então, infelizmente não, Mônica, não tem como eu desvincular a minha experiência profissional da minha marca pessoal. E quando a gente não está trabalhando, né? Tá em transição, enfim, não está vinculado em nenhuma organização, como que a gente trabalha isso? Bom, é da mesma maneira, né? Porque, felizmente, eu
Se eu estou, por exemplo, vamos imaginar, estou no LinkedIn, você tem que botar suas experiências profissionais. Isso faz parte da sua marca pessoal. Então, você vai trabalhar da mesma maneira como se você tivesse empregado. A vantagem hoje, se pode chamar de vantagem, né? Mas, de qualquer maneira, nesse período, a gente tem que olhar para as coisas boas, não adianta a gente ficar reclamando do que está acontecendo, mas se eu hoje estou em transição, eu tenho mais tempo para poder desenvolver essa marca mais cuidadosamente, porque quem está trabalhando está atolado de coisas para fazer, mesmo virtuais, né? Mas quem não está tem mais tempo. Então, é aproveitar esse tempo para trabalhar essa marca e, infelizmente ou felizmente, não tem como desvincular nem das empresas que você passou, mesmo que você não esteja mais nelas. Legal. E quais os passos para a gente fazer essa construção da marca? Você falou um pouco dos P's aí de marketing, mas dá um passo a passo aí para a gente. Na verdade, a primeira coisa é o autoconhecimento, né? Sem ele, não tem solução. Depois, como é que eu me diferencio, né, dos demais? Quer dizer, o que eu posso aportar que é um diferencial? Aí eu tenho que desenhar uma estratégia para chegar onde eu quero, né? Porque chegar naquela praça que eu falei dos 5 P's, né? E, por fim, não menos importante, é ação, né? Porque se eu também só ficar no desenho da estratégia e não sair contatando as pessoas, tentando fazer um network adequado, eu também não vou chegar a lugar nenhum. Legal. Paty, ajuda a gente aí com dicas de autoconhecimento. Legal. O que a gente pode fazer para trabalhar a questão do autoconhecimento e poder aí construir a nossa marca pessoal? Muito bom. Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Assim como a Irene, também esse é um tema que eu tenho verdadeira adoração, adoro falar dele também, né? E eu concordo muito com o que a Irene trouxe, né? Que a marca, ela já existe, né? Ela está ali. Nessa altura da nossa vida, né? Ela já está ali. A gente já imprimiu uma marca, a gente já deixou uma percepção nas pessoas, né? Então, o que nos resta agora é fazer a gestão, é gerenciar essa marca, né? E aí acho que tem 3 vertentes para a gente olhar. Então, primeiro é como é que eu me vejo, né? Que faz parte do autoconhecimento, que eu vou dar aqui algumas dicas. O segundo é como é que eu sou visto, né? E o terceiro é como eu quero ser visto. É muito importante que essas 3 vertentes se conversem, né? Senão a gente tem aí um problema de imagem mesmo, né? O primeiro passo para a gente começar esse trabalho aí de desenvolver nossa marca é o autoconhecimento, né? Gente, autoconhecimento é um processo, é uma jornada, né? Algo que a gente faz ao longo da nossa vida, né? Acho que a gente não para com esse processo, né? Mas a gente precisa muito ter clareza, né? Então, assim, o processo do autoconhecimento, ele envolve a gente fazer uma autoleitura. Então, quais são as minhas competências, minhas características, os meus valores, o que eu não abro mão, quais são os meus interesses, enfim, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza, porque foi como a Irene disse, a gente só consegue externalizar com naturalidade, né? Assim, imprimir uma marca de forma muito autêntica, se eu tenho clareza do que, de fato, de quem eu sou, né? E aí, eu acho assim, às vezes a gente fica se perguntando, tá, mas aí como é que eu vivo esse processo todo, né? Como que a gente faz isso? Pois é. Então, existem algumas formas. A gente tem uma série de assessments hoje no mercado. Então, o MBTI, o DISC, Enneagrama, o Barrett com os valores, né? Que são instrumentos que nos ajudam a mapear, né? todo esse nosso perfil. O ideal é que a gente possa utilizar esses instrumentos, gente, com um profissional que tem habilitação, normalmente fazer certificado para você poder fazer aí a aplicação e a leitura desses assessments. Mas acho que tem um outro caminho também que pode ajudar e que é muito interessante dessa autoleitura, é a gente começar a se responder algumas perguntas. Aí eu vou trazer algumas aqui que podem ajudá-los também, né? Então, como é que você se descreveria hoje, né? Pelo que você é conhecido, o que você faz bem e é reconhecido por isso, né? O que você faria durante um longo tempo e que não é custoso para você e que você não vê o tempo passar quando você está fazendo aquela determinada coisa, né? O que te motiva, o que faz você levantar da cama com energia para
para agir, né? O que que você não abre mão hoje na sua vida? Qual é a sua reputação hoje, né? Assim, quando você joga lá o seu nome no Google, o que que aparece, né? Se você gosta do que aparece, te representa, é como você quer ser visto, né? Eu acho que essas são reflexões muito importantes para que a gente possa começar a levantar todos esses aspectos que envolvem aqui o nosso perfil, né? E como eu disse, assim, esse é um trabalho longo, né? Mas acho que é importante a gente começar, e esse é um bom passo para a gente começar. O segundo passo aí para a gente caminhar nessa evolução, né? E acho que nesse gerenciamento da marca, é entender o que nos diferencia, né? Então, eu fui lá, eu levantei uma série de aspectos hoje a meu respeito, uma série de características, competências, etc. Agora, eu preciso meio que peneirar tudo isso, né? Porque tem algo que eu quero destacar, que é onde eu sou, de fato, diferente. Não tem ninguém igual a ninguém no mundo, né? Não tem duas pessoas iguais. Então, o que te diferencia dos demais, né? Os estudiosos de marca, eles costumam dizer que a gente deveria ter a nossa one word, né? Assim, a palavra que nos representa, né? Assim como a Irene falou lá, né? Assim, da Apple, quando eu olho para a maçãzinha da Apple, que palavra que vem na minha cabeça? Inovação, né? Quando eu olho lá para a marca Chanel, Prada, que palavra que vem na minha cabeça? Luxo, exclusividade, né? Quando eu olho para a Netflix, vem o quê? Entretenimento, né? E quando a gente olha para a gente, que palavra é essa? Assim, se os outros fossem me descrever aí com atributos, né, que atributo me representaria? Né? A Irene até trouxe o dela, da autenticidade, da informalidade. Né? É muito legal quando a gente consegue chegar nessa palavra. Um ótimo exercício, gente, para fazer é pedir que pessoas assim, da sua rede de confiança possam elencar. Pede para as pessoas, me conte 3 atributos que me representam. Se você pudesse me descrever em 3 palavras, quais seriam elas? Né? E aí, quando você começa a compilar esses dados, você vai chegar muito próximo ali nos seus diferenciais, naquilo que de fato te representa. Né? A gente faz também uma brincadeira assim, se você pudesse te descrever com superpoder, né, assim, qual é o seu superpoder, assim, o que se destaca em você, né? Eu acho que é uma outra forma também da gente estar pensando um pouco em como é que a gente se diferencia dos demais, né? A gente brinca também assim, qual é o seu fator uau, né? Assim, uau, né? A Patrícia é uau, a Irene é, né? Assim, o que aparece quando a gente pensa nisso também, né? À medida que a gente vai coletando, né, olhando para a gente e coletando a percepção do outro, ela vai ajudando a gente a moldar um pouco também desses diferenciais, né? E acho que o terceiro passo aqui, pessoal, é a gente pensar como é que a gente externaliza tudo isso, né? E como é que a gente transmite esse diferencial que eu estou agora conseguindo enxergar, né? E aí acho que tem um caminho que pode nos ajudar muito, que é construir, né, um pitch, né, ou uma autoapresentação muito poderosa, né, onde ela possa, de fato, registrar aí quem nós somos. Uma autoapresentação, um pitch poderoso, ele tem que durar no máximo 30 segundos. Assim, ele não é para contar a sua história inteira, sabe? Ele é muito para trazer para o outro o interesse, despertar o interesse do outro para que ele possa te conhecer. Então, exercitem, escrevam, né? Assim, como é que você se apresentaria em 30 segundos, né? Que atributos você traria, que experiência você destacaria, né? O que te representa hoje? O que você quer dar visibilidade para o outro a respeito do seu perfil hoje, né? Muito bom. Estou aqui pensando na minha introdução aqui do nosso webinar, eu já deveria ter coletado o nosso pitch de 30 segundos para fazer nossa autoapresentação. Boa, boa. Isso. Muito bom. Hugo, conta pra gente um pouco como dar visibilidade de tudo isso aí para o mercado. Então, eu acho que foi ótimo que a Irene trouxe, o que a Patrícia trouxe também, porque tem um lado muito forte nessa história que nos ajuda, mas que pode também nos prejudicar, né? Que são as redes sociais. Então, a gente tem aí hoje LinkedIn, a gente tem Twitter, a gente tem Instagram, Facebook, né? Onde a gente pode ter uma penetração maior, uma capilaridade maior quando a gente divulga a nossa marca, né? Só que aí precisa tomar um pouco de cuidado, porque senão a nossa marca pode também se desvalorizar dependendo de como eu uso essas redes sociais, tá? Então, a gente ouve muito, né? Muitas pessoas falando
Eu vejo muita coisa errada na rede social, eu vejo muita coisa errada no LinkedIn, ou que o LinkedIn está atuando como o Facebook também, porque as pessoas postam coisas que não tem nada a ver. Então, é um pouquinho disso que todo mundo já sabe, mas acho que é bom chamar atenção para tomar cuidado com o que posta, tá? Então, primeira coisa, vamos pensar que essas redes sociais, como a Irene bem trouxe, a Patrícia bem trouxe, elas traduzem a tua marca, né? E elas estão ali para ajudar a propagar essa marca. Então, tomar cuidado com aquilo que eu posto, né? Aquilo que eu posto no LinkedIn provavelmente não vai ser a mesma coisa que eu posto no Facebook, menos ainda no Instagram, Twitter também diferente. Então, primeira coisa, é saber usar as redes sociais de acordo com o que mais ou menos ela tem ali como diretriz e como utilização, né? Hugo, Você pode falar. Eu lembrei de uma coisa aqui engraçada. Lembra que há pouco tempo fizeram uma brincadeira que projetava a imagem das pessoas nas diferentes redes, né? Então, isso. A foto que eu colocaria no Instagram, a foto que eu colocaria no Tinder, no Face, né? Eu acho que é esse cuidado que você está falando aí, né? Mas eu queria só complementar uma coisa. Apesar de serem veículos distintos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque efetivamente o Facebook, apesar de você ter amigos, você tem que ter cuidado também com o que você posta, porque as pessoas podem ter acesso ao seu Facebook. Então, eu diria, é verdade, cada veículo desses tem um acesso, tem uma maneira de você se comunicar. Entretanto, o cuidado ele tem que ser o mesmo, porque ele vai refletir a sua marca no final. Isso, perfeito, Irene. É exatamente isso, porque elas são na verdade, redes sociais, mídias sociais diferentes, mas é exatamente isso que a Irene está trazendo, quer dizer, é a tua marca, né? Eu posso divulgar coisas diferentes, mas o que eu estou divulgando, né? Então, é exatamente isso. Eu ia fechar com essa linha que a Irene... Desculpe. Imagina, aqui é um webinar, vamos trocando. Mas muito bem trazido, porque é exatamente isso. São redes diferentes, mas que retratam aquela minha marca, né? Então, primeira coisa, saber utilizar essas redes sociais, cuidado com o que posta, né? Porque você está postando aquilo que você quer passar em termos de imagem, né? Às vezes a gente não se dá conta daquilo que a gente está postando, então muita cautela nisso. Cuidado com rede social, porque não é terapia, né? Então não fique postando coisas ali que talvez as pessoas não estejam naquele teu momento, né? Cuidado, né? Nem todo mundo acredita e pensa como você pensa. Cuidado de não fazer postings exagerados, overposting, né? Então eu estou postando 3, 4 matérias ou fotos ou reflexões numa mesma rede ou em redes diferentes. Cuidado, porque também tem o outro lado, as pessoas enjoam da tua marca, enjoam de você, tá? Então cuidado com relação a isso. Cuidado para não sair curtindo aleatoriamente tudo, né? Eu vou confessar que eu tenho uma presença forte também em algumas redes, mas em algum momento da minha vida também, compartilhando aí, que a Irene também trouxe um aspecto pessoal e me fez lembrar, eu também às vezes saía curtindo tudo, né? Porque eu queria colocar, eu queria achar que as pessoas... E cuidado, porque isso é um grande erro, né? Você pode estar curtindo coisa que não tem nada a ver com aquilo que você quer passar de imagem. E aí, às vezes, alguém pode te falar, opa, mas o Hugo curtiu isso, ou tal pessoa não está fazendo muito sentido. Então, muita cautela com relação a isso e por experiência própria também, tá? E Hugo, posso também dar uma complementar? Claro. Esse cuidado que você está trazendo é super importante, né? E tem uma coisa assim, tem aquilo que a gente tem controle, né? Que eu acho isso, que é aquilo que a gente posta, que é aquilo que a gente curte. E isso está na nossa mão, né? A gente pode escolher. E tem aquilo que não está no nosso controle. A gente fala assim, eu não estou nas mídias sociais. Mas você vai buscar o nome dele, aparece porque ele trabalha em determinada empresa que citou o nome dele. Ele sai na foto de um grupo que registrou, né? Perfeito. O nosso cuidado em fazer esses registros é ir garantindo que a nossa marca vai ser percebida como a gente quer. E não deixar que outros registros falem pela gente, né? Exato, exatamente. Eu acho que esse é um cuidado muito grande. E como a Irene também trouxe, quando a gente está...
ou recursos humanos, ou qualquer pessoa que esteja querendo saber um pouco mais sobre você, ela pode sim dar uma fuçada ali no Facebook, no Instagram, né? O que você está comentando. Então, cuidado, né? Não entre em assuntos polêmicos, cuidado com o que você posta. Então, dicas aqui que todo mundo já ouviu falar, que não é algo novo, mas que a gente vê muito acontecendo, né? Então, mais uma vez, cabe a gente ter muita atenção com relação a isso. E aí, quando a gente utiliza essa rede social para aquilo que realmente você é e para aquilo que você quer ou para aquela imagem que você quer passar, ela pode ser altamente produtiva, tanto no ambiente pessoal quanto no ambiente profissional, como acho que foi a Irene ou a Patrícia que trouxe, não dá para dividir uma coisa de outra, né? É a tua imagem que você está se mostrando. Então, isso pode ser muito benéfico e é muito benéfico, né? Então, eu vou também, como vocês já trouxeram, mas então essa estratégia de marketing, como é que eu posso então fazer uma postagem adequada, né? Acho que a primeira coisa, que também já falamos aqui, é como é que que marca que eu quero passar, que conteúdo que eu quero passar, que expertise que eu tenho, que competência eu tenho, né? Que me descreve enquanto profissional ou enquanto pessoa, né? Então, primeira coisa, ter muito clareza sobre o que eu quero passar em termos de imagem, conteúdo. E aí, pessoal, não é só a questão profissional, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Ok, agregue então com a parte toda de cozinha, de culinária. Ok, eu quero ter uma questão muito profissional porque eu quero ajudar as pessoas em relacionamentos ou liderança, né? Ok, se esse é o teu nicho, comece a trabalhar posts ou trabalhar suas redes para isso, tá? Então, comece a ter isso. Eu acho que segundo ponto encontre o teu público-alvo, né? Então, quem são as pessoas que vão curtir, que vão comentar, quem eu quero atingir, quem são essas pessoas, né? Então, é muito claro, tem muita clareza, né, de quem são essas pessoas que eu quero atingir, né? A outra questão é que mantenha esse foco naquilo que pode agregar para a pessoa, tá? Então, cuidado, porque às vezes a gente também está escolhendo o que queremos atingir. Qual rede a gente quer atingir? O que eu quero atingir? Mas muitas vezes eu preciso pensar o seguinte: será que o que eu quero atingir está dando valor agregado para o outro? Né? Porque às vezes não está dando valor agregado, ele está dando mais agregando valor para a tua percepção. Então, acho que foi a Irene que falou, essa percepção e autopercepção, né, do que eu estou postando e daquilo que eu tenho, tem que estar muito ligado, porque senão isso não traz valor agregado para a tua marca e para você. Tá? Com certeza. Aqui tem um pouquinho disso, né, para poder fazer reflexão. Muito bom. Tem bastante pergunta já aqui no nosso chat e até a gente falou bastante sobre exemplos aí de presença online, né? Irene, dá para você dar algum exemplo para a gente de presença offline, né? Porque a gente fala muito aí da marca pessoal e da visibilidade nas redes sociais, mas a marca pessoal não é só isso, né? É muito maior do que isso, né? Conta para a gente, né, de como a gente faz essa questão da presença offline. E a presença offline, que hoje não vai ser offline, vai ser virtual, né? Né? Hoje vou informados que não terá muita oportunidade de fazer presencial. Por enquanto, espero que a gente consiga estar abraçando as pessoas, beijando, encontrando as pessoas, vai ser ótimo. Mas, por enquanto, é meio virtual, mas, de qualquer maneira, é uma presença, é uma interação. Então, a minha dica para vocês quando eu estou fazendo essa interação, porque eu já pensei, eu tracei uma estratégia e essa pessoa pode me ajudar, eu costumo dizer, e quero reforçar aqui, é o seguinte: a gente não pode pedir nada que alguém não possa nos dar. Então, nestas interações, mesmo que eu esteja procurando uma colocação, eu vou ter que estar mostrando a minha oferta, compartilhando talvez o meu plano de ação, para poder ter de volta uma indicação, talvez, mas sem estar especificamente pedindo uma oportunidade. Então, é muito importante nessas interações, sejam virtuais, sejam presenciais. E aqui se falou do pitch. Gente,
Quando eu estou interagindo com uma pessoa, é importantíssimo que eu saiba contar uma história. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Então, prepare-se para contar algumas coisas interessantes da sua história e mostrar um pouco até as vulnerabilidades, né? Porque todos nós temos, e uma carreira, ela não é só feita de acertos, ela também, durante essa existência dessa carreira, se cometeu erros, todo mundo cometeu, eu cometi, todo mundo cometeu. Né? Então, é importante que você saiba contar isso de uma maneira agradável, né? Que dê tempo para outra pessoa fazer perguntas. Você ouça também a outra pessoa, porque isto é uma interação, não pode ser um monólogo. Então, isto serve tanto para esse momento que estamos tendo interações virtuais, quanto o offline, quando a gente puder, se Deus quiser, em breve, poder estar com as pessoas presencialmente. Irene, só completando um pouquinho o que a Irene está falando, brincar também com os erros também de carreira faz parte, né, Irene? Lógico, evidente. Tornar isso descontraído, porque faz parte da vida. Então, vamos brincar um pouco com isso também, né? O bom humor é fundamental. Exatamente. Olha, vem uma pergunta aqui do Sérgio. Tem como medir essa percepção de uma forma prática e assertiva? Paty, quer falar um pouco sobre isso? Falo sim. Olha, Sérgio, eu acho que checar a percepção é ouvir um pouco do que o outro percebe sobre a gente. Então, a percepção é algo que alguém criou a nosso respeito, né? Então, acho que pedir feedbacks, né, para as pessoas, aquela dica que eu dei, né, assim, checa com a sua rede de confiança. Puxa, eu tenho feito um trabalho de autoconhecimento, estou desenvolvendo minha marca, me conta atributos que você acha que me representam. Isso vai te ajudar a refinar essa percepção. Consulte, se você vem do mundo corporativo, possivelmente você recebeu feedbacks formais, avaliações, né? Consulte elas, ali você também vai encontrar registros de como as pessoas te percebem, né? E aí faça um apanhado, né? Compila essas informações e vê o que se destaca, o que mais aparece, né? Possivelmente é a impressão que você está imprimindo aí para as pessoas. Legal. O processo de 360, ele é maravilhoso. Então, às vezes, tem até processos de coaching em que se pede o 360, você consegue ouvir as percepções dos diversos stakeholders, públicos, né? Os seus públicos, e você interage, tá? Isso encaixa bem com a pergunta que o Rafael até ele fez para você, Irene. Ele queria saber exatamente como as pessoas nos veem, né? E ele falou, nem sempre é fácil receber feedback autêntico. Como a gente tem um feedback autêntico? 360 é um dos caminhos, né? O 360 é o caminho, né? Porque você normalmente é anônimo, né? É oculto, né? É oculto. Então, você pode receber feedback verdadeiro. Você pode, quando você tem alguns amigos, se você confia muito, eles podem te dar essa percepção. Mas eu ainda acho, pelo menos, eu não conheço ainda outra metodologia onde você tenha mais confiança de que o feedback é autêntico. É quando você faz 360, tá? Legal. E acho que é legal... Pode falar. E eu acho que é legal também, né, assim, quando a gente recebe esse feedback, né, não é que aquilo seja a sua verdade, o que de fato você é o que você está projetando, é o que você está passando para o outro, né? E aí vale uma reflexão, puxa, eu estou passando essa imagem, não era o que eu gostaria, eu não sou assim, né? A gente às vezes, quando recebe pessoas em processos de coaching, vai dizer, não, eu estou chocado, porque eu nunca imaginei que eu era visto assim, eu não sou dessa forma. Então, ok, então vamos trabalhar agora para que você possa projetar uma nova imagem, que possa ser autêntica, né? Eu acho que dessa visibilidade que você quer dar. Né? Com certeza. O Guadaniele pergunta aqui para a gente, tudo bem misturar a vida pessoal e profissional nessa exposição das redes, das mídias sociais? Na verdade, não tem como dividir, né? Assim, a gente sai aplicando as informações na rede social, apropriando um conteúdo mais para um lado ou para o outro, como a gente falou, mas é a tua marca, né? Então, não tem como dissociar uma coisa de outra, né? Automaticamente, você vai estar sendo... Isso daqui envolve toda a tua marca, mesmo em redes que são para você no teu dia a dia. Então, por isso que aí está o cuidado.
Cuidado para não achar que uma coisa é outra coisa é outra, mas na verdade isso está misturado. Quando lança isso na rede, tudo isso vira uma coisa só, né? E aí, como é que isso integra com aquilo que eu estou passando? Então, esse é o ponto. Cuidado. Acho que a gente está vivendo um bom exercício, né? Está todo mundo integrado. Exato. É importante essa colocação, porque, na verdade, as pessoas, antigamente, tinham um jargão que dizia: profissionalmente eu sou assim, não existe isso, porque quando você vai para o trabalho, vai você com tudo, pessoal. Isso aí. É isso mesmo. Então, a gente não pode fazer essa diferenciação. Como você mesmo falou, de adaptar, mas cuidado, porque você é uma só. O lado profissional é um lado seu, mas que você tem um lado pessoal, tem um lado familiar, tem uma vida, né? Dos seus que juntos formam você, né? E essa beleza da vida, né? Ô, Paty, a Roberta fala aqui, né? Para contar a história precisa ter treinamento. Ela recomenda aí um curso rápido de storytelling. Tem dicas que você pode dar para a gente de como construir essa história? Sim, acho que sim, né? Roberta, eu também concordo com você. Storytelling é uma ferramenta super interessante, né? Assim, acho que ajuda a gente a contar a nossa história de um jeito atraente, né? Acho que destacando aquilo que de fato gera interesse, que tem valor para a gente também, né? Com certeza, acho que é de grande valia aí a dica da Roberta, né? Mas eu acho que para a gente criar aí um pitch, né? Uma autoapresentação poderosa, acho que a gente pode começar a exercitar isso nesse primeiro momento sozinho, né? Acho que contando um pouco daquilo que eu quero que apareça. Né? Assim, evitem usar um cargo. Você não é o cargo, você esteve naquele cargo durante que você passou. Então, eu sou a gerente da área tal. Isso não é você, isso é onde você está nesse momento, né? Mesma coisa assim, eu sou a Patrícia da LHH. Não, eu não sou a Patrícia. Eu hoje trabalho na LHH, mas eu sou a Patrícia, profissional de recursos humanos que atua com carreira, né? O meu objetivo é apoiar pessoas, indivíduos a desenvolverem suas carreiras, a terem um olhar generoso para o trabalho, etc. E a gente vai construindo aquilo que eu quero que o outro perceba, né? A meu respeito. Então, destaca os seus interesses, destaca o que você faz bem, né? Registre aquilo que você tem desejo de estar fazendo nesse momento, fala das suas competências. Acho que precisa envolver. Claro, e depois da vírgula, aí sim você vai trazer o nome das organizações que você atua, que você está, que elas são células, elas credenciam tudo aquilo que você fez até hoje. Foi como a Irene diz, a gente não descola isso da gente, né? Mas você deve começar na primeira parte da frase trazendo elementos que são seus, que não dizem respeito ao cargo que você ocupa e nem à empresa que você está. Depois você complementa, porque ela conta a sua história também. Tá bom? Com certeza. Irene, tem uma pergunta aqui da Gabriele falando sobre como solicitar o feedback 360 se a gente não está trabalhando. Tem alguma ferramenta ou vocês recomendam fazer esse processo de 360 quando a pessoa está em transição para coletar insumos importantes? Existem ferramentas que os coaches usam, que você pode, uma pessoa manda por você para os seus pares, se você tiver subordinados ou se tiver o chefe, e ela compila para você. Se você não tiver isso, um coach fazendo essa ferramenta, você pode pedir alguém que seja de sua confiança para fazer isso. Mandar para vários amigos, mandar para pessoas que interagiram com você no trabalho, né? Se você foi chefe, para pessoas que se subordinaram a você. Então, Gabriele, é possível fazer isso e inventar novas formas de você ter esta percepção do que as outras pessoas acham de você. É possível a gente customizar isso, mas não vai ser... Você não vai receber, vai ser alguém que vai ler para você, mas fazer dessa forma, tá bom? É possível sim, lógico. Legal. O José Pires pergunta aqui para a gente: as percepções negativas que por alguma razão você carrega aí na sua história devem ser trabalhadas para uma possível mudança de marca no futuro. Como trabalhar isso? Legal, né? Eu acho que essa pergunta... Qual é o nome dele? Desculpa, amor. José Pires. José, né? Acho que essa pergunta do José é interessante, né? Senão a gente fica com aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? E eu vou morrer assim, né? E não é desse jeito. Acho que a gente tem aí, graças a Deus, nós seres humanos temos a possibilidade de evoluir, de se desenvolver, né? Então, acho que ao receber aí um feedback
que não coincide com aquilo que você gostaria de passar, ou que de alguma forma te incomoda, é importante a gente fazer uma reflexão, entender se faz sentido, né? Assim, às vezes a gente tem uma característica que ela, muito exacerbada, pode trazer aí uma vulnerabilidade para a gente. É importante a gente, através do olhar do outro, fazer esse cheque. Faz sentido isso para mim? De fato, deixa eu checar também se tem outras pessoas que onde eu me vejo. Peça exemplos, né, gente? Onde foi que você me percebeu assim? Né? Em que situação? Isso te ajuda a visualizar. E aí, claro, vale super a pena a gente fazer uma reflexão e se organizar para ter um plano de desenvolvimento, né, e evoluir em relação àquele item mapeado. Né? Na verdade, né, Paty, assim, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho essa competência. Essa possibilidade, né? Avaliar. Então, esse autoconhecimento que a Patrícia acho que falou é fundamental, né? Então, autoconhecer, terapia ou se autoconhecer de outra maneira, quer dizer, quanto mais nessa jornada da nossa vida a gente buscar para o autoconhecimento, mais eu vou saber aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, aquilo que faz sentido ou não. Então, esse autoconhecimento que envolve os feedbacks, envolve 360 e etc., é fundamental para tudo isso. É isso aí. Eu Legal. queria só dar uma dica, quando a gente tem, José Pires, quando a gente tem algo que precisa ser muito desenvolvido, e às vezes, só quem passou por um processo terapêutico que sabe como é difícil a gente se transformar. Eu faço terapia há 40 e poucos anos, ainda estou cheia de pontos para melhorar, né? Mas, de qualquer maneira, uma dica para você desses 40 e poucos anos de terapia que eu tive é o seguinte: quando a gente tem um ponto que está muito difícil da gente, apesar do plano de ação, a gente implementar, procure olhar nas suas fortalezas o que pode diminuir ou amenizar essa percepção e trabalhe com a sua fortaleza. As fortalezas, elas são importantes e, como tudo na vida, se for usado exacerbadamente, pode ser a sua fraqueza. Mas, nesse momento, quando você tem esse ponto de atenção que você não está conseguindo, olha o que pode amenizar essa percepção. Isso é uma entendendo de que o processo de autoconhecimento ele é fundamental, você não pode viver sem ele, porém, sabendo que as transformações elas são um pouco mais lentas, elas vão ocorrer, mas no momento em que você se conhece é muito interessante, porque você acaba conhecendo o outro também. E aí o seu relacionamento com o outro fica mais fácil. Por isso que a terapia é maravilhosa. Né? Talvez os pontos de atrito que você tenha, eles talvez fiquem eternamente aí. Mas você aprende a olhar esses pontos de outra forma. Essa é que é a beleza do autoconhecimento. Eu sei que eu tenho esse ponto, mas eu hoje consigo entender que ele me fez chegar ali e aqui. Talvez eu não consiga transformá-lo, mas eu consigo transformar a maneira pela qual eu olho para ele. Tá? Legal. A Silvana traz uma pergunta que é interessante. Existe alguma ferramenta que trabalha a nossa consciência corporal? Depois eu descobri que a minha expressão facial, quando eu estou séria em reuniões, aparenta raiva. E isso pode impactar a minha marca. Vocês conhecem alguma ferramenta que pode ajudar a Silvana? A ferramenta, tem alguns livros, né, de leituras aí que ela pode até checar. Tem um super antigo, mas que é um best-seller que fala, né? Não sei se a Irene tem o Pierre Veil. E lá ela vai poder, assim, acho que observar todas essas nuances que o nosso corpo vai demonstrando e que vai gerando na outra pessoa uma percepção. Né? Então, às vezes, um franzir de testa demonstra uma indignação, e às vezes não é isso. Né? Às vezes eu olho... Silvana está perguntando aqui, chama O Corpo Fala. Silvana. O Corpo Fala, do Pierre Veil. Então, acho que... E lá você vai ter uma série de registros de ações corporais, né? Acho que a gente tem posturas corporais que emitem algum tipo de percepção no outro, né? Então, falar com as mãos, um franzir de sobrancelha ou de testa, né? Uma cabeça caída para a esquerda, para a direita, enfim. Olhar para cima ou para baixo. Para baixo, para cima. Todos eles passam uma percepção para o outro, né? Exato. É bem interessante esse tipo de leitura. Existem alguns ramos da psicologia, né, que tratam o corpo mesmo. Né? Então, é bom pegar um ramo desses onde você não fique só
na conversa, mas que possa trabalhar o seu corpo. Uma dica, se vocês me permitirem, é que você comece a ter consciência que quando você está mais zangada, o seu rosto se fecha. E aí, você tem que aceitar isso, que isso é uma técnica, porque não adianta, a gente tem que primeiro aceitar que existe isso e começar a perceber se você poderia ter agido de outra forma. Então, no momento em que você sentir que você ficou com raiva, fechou, você só tenha consciência que isso ocorreu. E aí, aos poucos, você vai conseguir, isso você tem que trabalhar, mas é uma dica, você vai conseguir mudar um pouco e suavizar essa expressão. Tá? Legal. O Carlos... Deixa eu só dar mais uma dica de um livro aqui, que é também para autoconhecimento, que ele chama Descobrindo os Seus Pontos Fortes. O nome do autor é o Don Clifton. Esse livro é muito legal, porque inclusive ele tem um teste, eu acho até agora que o teste está online, para mapear, né, os nossos talentos. É um livro bem interessante para quem tem essa jornada no momento talvez mais individual. Ele é um livro que pode ajudar bastante também. Legal. O Carlos pergunta aqui para a gente, como a inteligência emocional pode alavancar a criação de nossa marca? Nossa, eu acho que é isso, carona, eu acho que aí é o que é a grande sacada, né? Se a gente, como a Irene falou de ampliação de consciência, eu gosto muito disso, né? Quanto mais a gente tem uma consciência ampliada de quem nós somos, de que mundo a gente interage, né? Sem ser muito etéreo nesse sentido, quanto mais a gente utilizar esses recursos todos que nós temos, emocionais e questões de como aplicar isso no dia a dia, mais eu desenvolvo a minha marca, né? Quando a gente fala isso, não é simples, não. Pelo contrário, a gente falou de terapia, de autoconhecimento, a gente reflete no corpo aquilo que a gente também não entende direito. Então, por mais que a gente queira passar uma imagem, o corpo fala outra, né? Esse processo todo é um processo bastante... É uma jornada, que eu costumo dizer, né? Não é simples, né? Não é uma receita de bolo, né? Mas tudo que a gente fala de ampliação de consciência, inteligência emocional, terapia para você ver os teus pontos, para você poder se autoconhecer, tudo isso, não tenha dúvida, vai fazer você ter uma marca muito mais forte e, antes disso, saber qual é a tua marca, né? Muito bom. Alguém ia complementar? Não. Eu só ia falar aqui, assim, para quem é nosso cliente ou está em programa de transição com a gente tem acesso no portal, a gente tem os estilos de comunicação, né, que traz um pouco aí do nosso perfil, a forma como a gente age, interage. Nós temos também motivadores de carreira, tem onde que a gente busca energia, né, para conectar aí com as pessoas e com o trabalho, né? Então lá a gente tem mapeamento de fatores de satisfação e insatisfação, mapeamento de interesses, a própria ferramenta de história de vida também está lá. Então, para quem quer aprofundar o autoconhecimento e está hoje no programa com a gente, pode fazer uso desses recursos que estão lá no portal, na biblioteca ou no Quick Links, tá bom? Isso, e quem não está, só porque tem gente que também não está, existe e está na web, as âncoras de carreira, do Edgar. Essa avaliação... você pode fazer de graça. Você também tem o Barrett Valores também, que você pode fazer e é de graça. Porque isso pode te ajudar, no caso dos motivadores, de saber qual é o melhor ambiente para que você se motive mais. Isso é excelente, porque você consegue, nas entrevistas, você está procurando uma recolocação, você consegue entender em que ambiente essa organização atua e se você vai se motivar com isso, porque a motivação é intrínseca, ninguém motiva ninguém. É o ambiente que te motiva, né? E no caso dos valores, é você perceber que valores você tem, né? E que você não abre mão, né? O que nós temos na vida? Para você também escolher o seu próximo passo, tá? O que eu quero. Eu acho que ótimas dicas, né, Irene? Acho que a gente consegue, colocando âncoras de carreira no Google, vai aparecer, possivelmente tem um inventário lá gratuito. E você colocar PVA, P de Patrícia, V de viagem e A de avião, Barrett, você encontra um link que é gratuito do Barrett para você fazer ali o seu inventário de valores também.
né? É isso mesmo. Bom, a Rose fala aqui pra gente, né? Tenho feito exercícios de autoconhecimento na meditação. Irene, fala pra gente, você acha que você pode fazer alguns exercícios na meditação para poder ajudar na marca pessoal? Lógico, posso dar uma dica? Tenho tempo para dar uma dica? Claro, tem. Ótimo. A meditação é fundamental, gente, e principalmente nesse período que a gente precisa de equilíbrio, assim, todo dia eu aconselho todo mundo a se sentar, e aí vem depois a dica como é que eu posso fazer quando eu estou trabalhando. Vou dar uma dica para vocês. Você se senta confortavelmente com a coluna ereta e começa a inspirar e a expirar, prestando atenção depois no seu crânio, relaxando tudo, vai para o pescoço, vai para os ombros, para os braços, para as mãos, para o tronco inteiro e para as pernas e os pés. Aí quando você continua inspirando e expirando, você começa a ver como é que o seu corpo está, né? Como é que ele está. Vê que sentimentos estão vindo e deixa vir os sentimentos. Tem vezes que podem vir alegria, tristeza, angústia. Deixa vir tranquilamente, só reconhece que eles existem, isso é importantíssimo. E depois a gente presta atenção nos pensamentos. Uma vez feito isso, você vai para o seu coração. No seu coração, você pode imaginar um lugar onde você se sinta segura, que pode ser um jardim, né, com uma cerca, pode ser a montanha, qualquer lugar que você imagine que seja um lugar seguro para você dentro do seu coração. Fique lá, né? Fique lá e tome um banho de sol, ou se está perto de um lago. O meu jardim, ele tem um lago, ele tem uma cerca de hortênsias com lírios e margaridas. E eu tenho um lindo girassol grandão que de vez em quando eu vou lá e me sento nele. Muito bem. Uma vez feito isso, e aí agora que vem a dica, eu vou e me conecto com um ponto que está... Se eu botar no topo da cabeça a minha mão e abrir a minha mão, vai estar lá em cima, onde tem o meu mindinho, o dedo mindinho. Este ponto é o meu eu superior. E aí eu me conecto com este meu eu superior e aí eu visualizo o que eu quero que aconteça. Então, eu vou para uma reunião de trabalho, eu vou lá e visualizo como é que eu vou falar, visualizo como é que vai ser, entendeu? Aí, depois eu volto e agradeço. Se eu quero fazer isso normalmente, numa reunião, quando eu estou no meu eu superior, eu visualizo aquilo que eu quero também, né? Essa é uma meditação para você poder conseguir, de uma maneira... E é sempre, a gente tem que pedir sempre para o bem da gente, a gente não pode prejudicar ninguém, mas para eu conseguir aquilo que eu quero. Quando eu estou, que nesse momento também é importante, em outra hora, em vez de eu subir para o eu superior, quando eu estou no meu coração, eu consigo ir para o eu superior e vejo tudo cheio de violeta, cor violeta. E me imagino banhado de cor violeta. No momento que eu estou banhado com as minhas células de banho, eu vou para o coração e expando isso para os meus amigos, para o planeta inteiro. Gente, é uma hora que nós temos que nos unir para transformar a sociedade. Então, você pode fazer isso para você também estar na sua transição, mas aproveite 1 hora ou 10 minutos por dia, põe o seu despertador para você vibrar pelo planeta. Bom, tem várias aqui no chat do pessoal tem vídeos no YouTube para aprender a meditar, hoje tem aplicativos, então é só dar um Google e pesquisar que vem bastante coisa para poder fazer exercícios e poder aprender mais sobre técnicas, né? É isso mesmo. Olha, vou pegar aqui uma última pergunta e a gente depois vai para os nossos minutos finais, né? O Fábio pergunta assim, as pessoas com as quais nos relacionamos nas organizações podem interferir na nossa marca? Quer responder, Hugo? Respondo. Olha, é Fábio, né? Fábio, sim, né? Eu acho que a gente também não está isolado. Tem um monte de interferências externas, tem um monte de coisa acontecendo no mundo, mas, veja, a gente só vai deixar o outro interferir diretamente se a gente não tem a nossa fortaleza interna bem protegida, tá? Então, assim,
A gente tem aí, no mundo corporativo, na nossa vida, claro, várias interferências, tá? Mas cuidado para que aquilo que é do outro, né, não interferir diretamente naquilo que você tem como valor ou como marca e etc. Tá? Então, eu acho que a resposta é tem sim, mas quanto mais eu me fortaleço, quanto mais eu tenho consciência de mim mesmo, menos essas interferências reagem contra você. Tá? Então, e vale a pena pensar que às vezes não é também só o opositor, né? A questão é, o outro pode também interferir algo que eu não estou vendo, né? Que também é um processo de autodesenvolvimento também, né? Ou quando eu não gosto de alguma coisa do outro, na verdade, eu não estou gostando em mim, né? Então, também é um processo de desenvolvimento nisso. Então, o melhor caminho é ficar atento a esses movimentos que interagem, o que isso reflete em mim e como é que eu posso estar aprendendo com tudo isso. Legal. Antes de eu passar os últimos minutos finais aí para vocês fazerem cada um seu fechamento, eu queria repassar algumas dicas do que a gente trouxe hoje dentro do nosso webinar para falar sobre marca pessoal, né? Então, a gente falou bastante sobre como gerenciar a nossa marca. Então, é importante primeiro a gente se conhecer. A sua marca deve ser autêntica a você, relevante, exclusiva e que possa evoluir. Depois é se diferenciar, né? Por quais atributos de carreira de negócio as pessoas te reconhecem, né? Onde você faz a diferença. Depois o terceiro passo é transmita a sua marca. 30 segundos é o tempo que você possui para causar uma primeira impressão positiva com essa mensagem. Fazer aquele pitch poderoso que a Paty falou. Depois o quarto é usar as suas mídias sociais para construir a sua marca. Assuma o controle do seu mundo virtual, estamos no mundo virtual. E lembre-se, né, que a sua marca tem questões da tua marca profissional, mas também tem os atributos pessoais que fazem parte da nossa história, da nossa vida. E o quinto é, peça um feedback. Lembre-se de que marca pessoal é um sinônimo da sua reputação e refere-se à maneira de como as outras pessoas nos veem, né? Então, peça feedback, peça as palavras poderosas, quais são os pontos que as pessoas te reconhecem, que valorizam, que isso ajuda a gente a coletar insumos para poder falar sobre a nossa marca. Bom, passamos quase aí nossa hora, temos mais 3 minutinhos para encerrar. Queria que a Irene desse aí seus últimos comentários, depois eu passo para a Paty e para o Hugo. Gente, eu espero que vocês saiam desse webinar com algumas perguntas para que vocês possam respondê-las, né? Qual é a sua marca? Que pontos você quer enfatizar? Qual a mensagem que você quer passar? E que personalidade você quer projetar? Se é confiante, inovador, crível, né? Carismático, ou informal, tranquilo. E para você fazer isso, além de todas essas dicas que nós demos, inspire-se naqueles que são considerados o ponto de referência no seu mundo. E lembre-se o seguinte, uma caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Então, vamos em frente. Muito obrigada, foi um prazer imenso estar aqui nesse webinar. Obrigada a vocês, a Mônica, a Paty, Hugo, por me convidarem para fazer parte desse webinar. Foi ótimo. Paty? Nossa professora, né? Como não vai? Com certeza. Professora, mentora, né? Guru, o que mais que a gente fala, né? Bom, queria agradecer também, é sempre muito bom estar com vocês. Acho que eu tenho todos os webs, né? Eu acho que hoje o que a gente está vivendo hoje pode nos ajudar muito aí a evoluir aí falando hoje de marca, evoluir nossa marca. Como é que a gente quer ser visto hoje durante esse processo? O quanto eu tenho conseguido contribuir? Tudo isso pode reforçar muito a nossa marca, né? O que a gente vem aí hoje também, acho que representando no meio de tudo isso que a gente está vivendo também, né? Acho que a gente pode ser um ponto de luz e fazer a diferença, e isso pode trazer aí um registro positivo para a nossa marca também, tá bom? Super bom. Todos um excelente dia também. Hugo. Eu queria agradecer a todos que participaram, queria agradecer também aos meus colegas da QH. Eu acho que junto a gente pôde passar aí algumas dicas, algumas orientações. Sem pretensão, obviamente, de achar que existe somente um caminho. Eu acho que a gente tem que buscar quais são esses caminhos, e isso é uma jornada muito individual, né? Contem conosco e espero que cada um encontre essa sua jornada e consiga valorizar essa marca maravilhosa aí que cada um tem dentro de si. Obrigado a todos. Legal.
Bom, a gente está chegando aí aos minutos finais da nossa sessão de hoje. Tem muita gente perguntando se a sessão foi gravada. Sim, foi gravada. Em breve a gente já disponibiliza nas nossas redes sociais o conteúdo. Eu quero agradecer mais uma vez a participação da Irene, da Patrícia e do Hugo, além da participação de todos vocês que enviaram suas dúvidas e contribuíram para o nosso encontro. Fiquem aí atentos às nossas redes sociais, que em breve a gente divulga aí o nosso próximo encontro. Um grande abraço para todos e bom dia. Obrigada, gente. Até mais, gente. Beijo, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau.